Às 7h30, no dia seguinte, Otávio deixou o edifício onde morava para dirigir-se ao aeroporto. Os dois seguranças cumprimentam-no e se posicionaram de forma que Otávio ficasse entre eles. Antes de entrarem no táxi que os esperava, em uma operação extremamente rápida, 3 carros aproximaram-se. Dos dois primeiros, saíram 6 homens. Imobilizaram os policiais e os desarmaram. Simultaneamente, do último carro, desembarcaram mais 3 homens e arrastaram Otávio para o interior do veículo. Os bandidos estavam encapuzados. Os 3 automóveis arrancaram em disparada. Não houve tempo para os policiais esboçarem qualquer reação. Os policiais entraram imediatamente em contato com Alfredo, que, por sua vez, procurou o seu chefe. Nada pior poderia ter acontecido, não tenha dúvida de que pretendem matar Otávio, comentou constrangido o Dr. Cláudio, mas em seguida, com a convicção de quem deseja reverter a situação, determinou: faça contato com as polícias militar, civil e rodoviária. Vamos fechar todas as saídas da cidade. As saídas da cidade já estão bloqueadas, foi a primeira providência que tomei, respondeu Alfredo. Ótimo. Entre em contato com a Polícia Federal, que cobre a região onde ocorreu a apreensão das drogas, peça para que apertem o Heitor e seus comparsas. Precisamos saber para onde pretendem levar Otávio. Só teremos chance de encontrar o rapaz com vida se o acharmos ainda hoje. O miserável do Heitor deve saber a localização do esconderijo. Apesar de ter bens lá, é estabelecido na capital federal, aqui passa a maior parte do tempo. Essa operação é a nossa prioridade do dia. Quero estar informado de todos os passos. Qualquer novidade me comunique, até mesmo se eu estiver com o presidente da República. Otávio foi levado para uma casa distante, 45 minutos do centro da capital. Os bandidos no trajeto explicaram que não o encapuzaram porque tão logo chegassem ao destino, seria executado. Acrescentaram também que lhe haviam reservado uma grande surpresa. Depois de trafegarem por 2 estradas asfaltadas, os carros enveredaram por uma estrada de terra, estreita, esburacada e com o mato crescido, tomando conta de toda a sua extensão. A impressão era de que não havia movimento rotineiro de carros por aquelas bandas. Percorreram 1 quilômetro nessa estrada e estacionaram em frente a uma casa tosca e com aspecto de abandonada. Otávio, com os braços amarrados por trás das costas, foi empurrado para fora do carro e conduzido a um dos quartos da casa. Da porta foi atirado e, cambaleando, caiu arrastando o rosto no chão, acabando por bater com a cabeça na parede. Com dificuldade conseguiu sentar-se. O rosto ardia no local do arranhão e a cabeça estava dolorida. Olhou para o canto do quarto, à sua direita, e viu a surpresa que o aguardava. Os bandidos já tinham retirado o capuz e um deles dirigiu-se a Otávio. Então, surpreso? Aí está o seu grande amigo Afonso. Poderia haver maior felicidade? 2 amigos de infância morrendo juntos, que romântico! O Afonso vai ter melhor sorte, não vai sofrer. Apenas um tiro na boca e estará tudo resolvido. Afinal, o único erro foi ter confiado em você. Vai morrer porque, com esse sentimentalismo, prejudicou a organização. É um grande iludido. E também sabe demais. Caminhou em direção a Otávio, pegou-o pelos braços e levantou-o. Apanhou com outro marginal uma arma branca, que se assemelhava a uma adaga. Colocou a ponta fina no pescoço do rapaz, logo abaixo do queixo, e continuou com a voz tomada pelo ódio. Agora você, seu desgraçado, vai sofrer muito, vai se arrepender de ter nascido. Enquanto falava, fazia pressão com o aço frio no pescoço de Otávio. Este sentia arder, o que lhe dava a certeza de que a pele já estava sendo arranhada. O bandido começou a fazer a ponta da adaga deslizar superficialmente no pescoço, da esquerda para a direita. Não desmaie, só estou arranhando seu lindo pescoço. Por que não é tão macho agora? Está se borrando de medo? Se tem a esperança de ser encontrado aqui pela polícia, seu alcaguete dos infernos pode tirar o cavalinho da chuva. É impossível. E falando com sarcasmo, já liquidamos outros neste mesmo local. Está vendo manchas de sangue no chão? Tem até pedaços de miolos humanos agarrados na parede. Este é o nosso matadouro oficial, a polícia nunca passou nem perto, a segurança é total.
Infelizmente, não posso matá-lo agora. A organização prima pela disciplina, falta a ordem vinda de cima. Mas a sessão de tortura, já a tenho na cabeça, vou começar cortando seus bagos com este punhal. Sentiu como é afiado? É só chegar à autorização. A próxima vez que eu entrar aqui, pode rezar pela alma, porque o corpo estará irremediavelmente condenado. O marginal largou Otávio, que deslizou com as costas apoiadas na parede até sentar-se no chão. Estava lívido. A seu lado, Afonso vomitava, impressionado com a cena que acabara de assistir. O bandido ergueu novamente Otávio, desamarrou seus braços, pegou a mão direita e passou-a por um elo de ferro. Em seguida, foi a vez da mão esquerda ser introduzida em outro elo, e os dois elos foram fechados por dois cadeados. O aparato de tortura assemelhava-se ao que normalmente era utilizado para torturar escravos. Duas correntes de ferro desciam do teto e sustentavam uma barra, também de ferro, em cujas pontas situavam-se os elos. O torturado ficava, então, preso pelos pulsos separados por aproximadamente 1,40 m, que correspondia ao comprimento da barra de ferro. Mantinha-se pendente, como se estivesse crucificado. Quando Otávio se acomodou com o corpo, pendente, o bandido desferiu um soco no seu rosto. O lábio abriu-se e o sangue começou a escorrer pelo queixo. E então, seu infeliz, está contente agora com a sacanagem que fez? Com a dor, Otávio foi tomado por uma grande revolta e instintivamente berrou. Você é um grande covarde, só faz isso com um homem imobilizado. Solte-me os braços, mostre que é macho. Acabo com a sua bravura em poucos minutos. Seus comparsas vão ficar sabendo que você não passa de um frouxo. O marginal ficou enfurecido, desferiu um chute nas costelas de Otávio e vociferou. Ainda vamos ter muito o que conversar, tempo é que não vai faltar. Estou apenas aguardando a autorização do chefão para liquidá-lo. Repentinamente, um homem penetrou no aposento. Ao contrário dos outros dois bandidos, estava bem vestido e aparentava ter aproximadamente 45 anos. Dirigiu-se a Otávio. Então, o bravo rapaz resolveu enfrentar o sistema. Vestiu a fantasia de herói, conquistou a mulher do ministro e saiu à caça de corruptos. Dava para notar que o homem tinha um linguajar apurado. Em suma, era uma pessoa instruída e preparada, continuou. Surpreso? Sabíamos 2 almoços, 2 jantares, da ida ao clube naval, da trilha na montanha, da corrida na lagoa, enfim, monitoramos a Bárbara e, por via de consequência, você. O ministro Arthur sabia da sua ligação com a mulher, mas depois que o Afonso nos informou que você representava um perigo, resolveu deixar o romance fluir. Precisávamos estar nos seus calcanhares. Bárbara sempre nos auxiliou muito. Otávio, ninguém vence o sistema. Pode haver uma esporádica vitória, como se perdêssemos uma batalha, mas temos a paciência necessária para voltarmos com mais poder ainda. De preferência, compramos as pessoas que possam nos atrapalhar, mas você é incorruptível, e tipos assim nós eliminamos. Mesmo que agíssemos somente com a malversação de fundos, ninguém conseguiria nos derrubar. Temos aliados nos mais altos cargos. Agora, no nosso caso, a organização tem tentáculos no tráfico de drogas e de armas. Imagina se com tal diversificação você conseguiria nos aniquilar? O Heitor é uma figura importante, pois é o representante da organização no país. Mas eu estou acima, sou o superintendente internacional. Bem, vou sair, mas estarei de volta em pouco tempo. Quero participar da execução. O disparo derradeiro será meu. Com licença. Retirou-se. Os bandidos deixaram o aposento e trancaram a porta. Os dois amigos ficaram por algum tempo sem trocar palavra, aterrorizados. Afonso, chorando, foi o primeiro a falar. No fundo, eles têm razão. Foi um erro confiar em você. Não há justificativa. Conhecia-o o suficiente para saber que não se corromperia. Apenas não acreditava que tomasse qualquer medida que pudesse me destruir. Não é hora para lamentações, estamos prestes a morrer. Você com um tiro na boca e eu com requintes de crueldade. Não tenho a menor condição de argumentar. Entretanto, é muito estranho, neste momento, não se mostrar arrependido dos erros cometidos. É a reação de qualquer moribundo.
Apesar da situação desesperadora, as palavras do superintendente internacional da organização não saíam da mente de Otávio. Bárbara sempre nos auxiliou muito. Afinal, pensou, o que ele quis dizer com isso? Não se falaram mais. Otávio ficou pensando em Bárbara. No final do dia, provavelmente já estaria morto e ela, desesperada, tentando localizá-lo sem ter ideia da tragédia. Sentia dores insuportáveis, tinha a impressão de que o chute do marginal havia fraturado alguma costela. O corpo, pendente, fazia com que os músculos dos ombros e dos braços ficassem distendidos. Vez por outra, trocava a posição das pernas. Mas já estava praticamente sem forças para continuar sustentando o peso do corpo com elas. Quando isso acontecesse, só os braços receberiam toda a carga. Nunca poderia imaginar que em tão pouco tempo ocorresse um desgaste físico daquela ordem. O quarto onde os colocaram era pequeno. As paredes tinham algumas partes descascadas pela perda de reboco e exalavam um forte cheiro de mofo proveniente de infiltrações. Não havia móveis. Às vezes, ouviam vozes que vinham da sala ou de fora da casa. Esperavam a qualquer momento a entrada dos marginais com o aval do mafioso chefe para liquidá-los. Por volta do meio-dia, o superintendente entrou no aposento, seguido dos dois capangas, e informou: Bem, não há necessidade de postergações, vamos liquidá-los. Um dos meliantes apontou a arma na direção de Afonso, que se pôs de joelhos e implorou: Pelo amor de Deus, poupe-me. Somos do mesmo time. O alvo é ele, que foi o causador de tudo. O marginal respondeu: Para você, um tiro só? Sem perda de tempo, o gatilho foi acionado. A bala atingiu Afonso no pescoço. Em seguida, apontou a arma para Otávio, que disse: Atira logo, acaba com essa tortura? Falou com sinceridade, preferia morrer de imediato a continuar com aquele desespero. As balas restantes são todas suas. Vai ser de baixo para cima. Aos pouquinhos, respondeu o marginal apontando a arma. Otávio apertou os olhos com força e virou o rosto para a esquerda. A morte distante por apenas alguns segundos. O dedo indicador do bandido acionou finalmente o gatilho e o projétil penetrou no abdômen de Otávio. Ele sentiu dor intensa, teve o corpo arremessado em direção à parede para em seguida voltar à posição original, pendente como um crucificado. E então, ainda está vivo? Vejo que sim. Que bom. Está gostando do sofrimento? Disse o bandido, demonstrando enorme prazer com a angústia de Otávio. Vamos ao segundo tiro. O segundo disparo atingiu novamente o abdômen, um pouco acima do primeiro. Sei que ainda vive, sou calejado na profissão, já participei de ações deste tipo um sem número de vezes. Pena que eu mesmo não possa acabar com o serviço, mas quem manda é o chefe. Cumprindo a sua determinação, senhor superintendente, aqui está a arma. O chefe dirigiu-se a Otávio. Pois é, Otávio, vou acabar com a sua agonia. Tenho certeza de que, se pudesse voltar no tempo, não enfrentaria o sistema. Ele é implacável. E é por isso que todo indivíduo de bom senso desiste de contestá-lo. Vou acertar o seu tórax na altura do coração. Entretanto, quando se preparava para iniciar o movimento com a arma, percebeu um reboliço e, em seguida, barulho de tiros. A uma distância impossível precisar, ouviram um policial falar através de megafone. Vocês estão cercados, não têm a menor chance. Saiam com as mãos na cabeça. Se não for delírio, é um milagre, pensou Otávio. Os tiros recrudesceram e metralhadoras estavam sendo utilizadas. Quando a arma estava apontada para o tórax de Otávio, a polícia irrompeu no recinto. O superintendente virou-se e foi metralhado por Alfredo e os dois marginais mortos pelos policiais. O policial, desolado, observou que o corpo de Otávio pendia do aparelho de tortura. A roupa encharcada de sangue. No chão, Afonso, imóvel e ensanguentado, com as mãos amarradas às costas. Minha Nossa Senhora, este homem não pode morrer. Depressa, procurem as chaves dos cadeados, não vamos desistir. Enquanto os outros policiais procuravam o chaveiro, ele verificou que ambos ainda viviam. As chaves foram encontradas, um dos policiais abriu os dois cadeados e Alfredo abraçou Otávio, sustentando o seu corpo inerte. Levou-o para fora. Sua roupa estava ensopada com o sangue de Otávio.
desfalecido e visivelmente em situação desesperadora. Os dois baleados foram colocados em um helicóptero da polícia e removidos para o hospital. Ironicamente, o tempo não estava chuvoso, nem havia raios cruzando o espaço, como costuma acontecer nos filmes que retratam situações semelhantes. Ali, tudo era real, nada de ficção. O sol estava intenso e o céu azul. O confronto já havia acabado. A operação conjunta das polícias federal, militar e civil fora muito bem executada. O fator surpresa tinha sido fundamental. Se não fosse pela situação crítica de Otávio e Afonso, o êxito teria sido completo. 4 bandidos foram presos e 8 morreram. Apenas um policial ficou ferido. Um tiro o atingiu no braço.